Não. Fala aí. Bom dia a todos. 22ª sessão ordinária de 2019, Câmara Municipal de Japeri. Peço ao senhor secretário que faça a abertura da presença dos senhores vereadores. Encontro 7 vereadores presentes. Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Japeri, sob a proteção de Deus. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata da 21ª sessão ordinária de 2019. Aos 14 de maio de 2019, às 10 horas e 20 minutos, no plenário deste Poder Legislativo Municipal, deu-se início à 21ª sessão ordinária de 2019. O senhor presidente solicitou aos senhores vereadores que registrassem a sua presença. Encontra-se presente os seguintes vereadores: vereador Márcio Manequinha, vereador Helder, vereador Clésio Pedrosa, vereador Ivan Silva, vereador Pastor Alex Gonçalves, vereador André Grilo, vereador Charles Gonçalves, vereador Vanderlei da Farmácia, vereador Cristiano Pingim. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: declaro aberta a sessão ordinária sob a proteção de Deus. O senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada com 9 votos, estando presentes 9 parlamentares. O senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura do expediente sobre a mesa. Não havendo mais expediente a ser lido, o senhor presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Fez uso da palavra vereador Clésio, vereador Helder, vereador... Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos projetos a serem votados em primeira discussão. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos projetos a serem votados em primeira discussão. Projeto de Lei Complementar 002/2019, de autoria da mesa diretora, cuja emenda diz: acrescenta o nível salarial à Lei Complementar número 236/2017, da Câmara Municipal de Japeri, da outras providências. Neste momento, o vereador Helder solicitou que fosse respeitada uma questão de ordem e apresentou uma emenda de plenário, baseado no artigo 203 do Regimento Interno desta Casa, e em seguida, por recomendação da representação jurídica da Casa, o senhor presidente submeteu a emenda à votação dos vereadores. Nesse momento foi interrompido pelo vereador Helder, solicitando que a emenda não fosse votada nesta sessão, e sim analisada pelas comissões. Em seguida, o senhor presidente suspendeu a sessão por 5 minutos para analisar a admissibilidade da emenda apresentada na sessão pelo vereador Helder. Retornando aos trabalhos após o período de suspensão da sessão, o senhor presidente solicitou aos senhores vereadores que registrassem a sua presença para recomposição de quórum. Encontra-se presentes os seguintes vereadores: vereador Márcio Manequinha, Ivan Silva, Charles Gonçalves, Vanderlei da Farmácia, Cristiano Pingim. Não havendo quórum para apreciação dos projetos a serem votados, a seguir apresentados, o projeto de Lei Complementar 002/2019, de autoria da mesa diretora, cuja emenda diz: acrescenta o nível salarial à Lei Complementar número 236/2017 e da outras providências. E projeto de resolução 003/2019, de autoria da mesa diretora, cuja emenda diz: altera
a estrutura organizacional, extinguindo cargos de provento em comissão da Câmara Municipal de Japeri e da outras providências. Senhor presidente, deu por encerrada a sessão, marcando outra para a próxima quinta-feira, dia 16 de maio, às 10 horas, no plenário deste Poder Legislativo Municipal. Eu, Wagner Trajano Alves, protocolo geral e relator de ata, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelos membros da mesa e os vereadores que desejarem. Em discussão a ata. Em votação. Nove votos sim, aprovada a ata. Peço ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem 006-2019. Projeto de Lei Complementar 003 de 2019, autor Poder Executivo César Mello. Assunto: define atribuições e institui a progressão horizontal e vertical para as carreiras e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, considerando a importância e a relevância da destinação do trabalho desenvolvido pelos cargos de economista, contador, administrador e técnico contábil, considerando a criação conjunta dos cargos de economista, contador e administrador e técnicos contábil pela Lei Complementar 030 de 2002, considerando a necessidade de aperfeiçoamento das carreiras de economista, contador, administrador e técnico contábil, considerando a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos em comento, bem como de suas respectivas atuações em setores estratégicos da administração pública municipal, considerando o ínfimo impacto diante das alterações em questão e considerando a necessidade de incentivar o aprimoramento do funcionalismo público municipal. Tenho a satisfação de submeter-me à elevada consideração dos excelentíssimos senhores vereadores, pelo alto intermédio de Vossa Excelência, o incluso do projeto de lei complementar, que define atribuições, institui progressão horizontal e vertical para a carreira e da outras providências, solicitando que, em consideração à importância do tema, na tramitação do presente projeto de lei, seja observado o regime de urgência, acompanhando o presente relatório de estimativa do impacto orçamentário financeiro do inciso 1 do artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000 e a declaração de adequação orçamentária e financeira, inciso 2, artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000. Assim, na certeza do acolhimento da proposição, vale-me dar oportunidade para renovar a Vossa Excelência e, por seu intermédio, aos ilustres vereadores, a expressão do meu mais alto apreço e consideração. Em discussão a urgência. Questão de ordem, senhor presidente, pode me aproximar de Vossa Excelência para falar com Vossa Excelência?
Em discussão, a urgência. Em votação. Três votos sim, 6 votos não. Reprovada a urgência. Não havendo mais expediente a ser lido, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores. Desculpa. Moção de louvor 010 de 2019, autor Márcio Manequim. Assunto: moção de louvor aos inspetores de polícia Walter Fernando de Assis Gomes, Jorge Overnei de Oliveira e ao delegado de polícia José de Moraes Ferreira. Não há mais expediente, presidente. Não havendo mais expediente a ser lido, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Inscrito, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Helder tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes. Sejam bem-vindos a esta casa mais uma vez. No nosso tempo regimental de hoje, senhores, eu quero, mais uma vez, informar a população, informar aos nossos eleitores que a gente já, desde o dia 6 de fevereiro de 2019, quando do início das aulas aqui no nosso município, que a gente vem meio que travando uma batalha diária aí nas nossas fiscalizações, nas nossas idas ao Ministério Público para tentar acelerar a questão da alimentação escolar, a questão dos ônibus escolares, as questões da falta de professores no nosso município. E pela terceira vez, ontem, diante de tudo que aconteceu na cidade essa semana, reportagens da grande mídia relatando, né, houve protestos na cidade em relação à falta de merenda, que continua até hoje, no dia 16 de maio. Ontem, mais uma vez, nós juntamos tudo isso e voltamos lá na sede do Ministério Público, lá na tutela coletiva em Nova Iguaçu, para protocolar um aditamento à denúncia que a gente já tinha sido feita, um aditamento no sentido de acelerar esse processo para que o promotor cobre as providências à secretária de Educação, ao prefeito em exercício, para resolver o problema da merenda na nossa cidade. Né? A gente tem visto por aí, as crianças vão para a escola, entra 7h30, quando dá 9h30 da manhã, já estão liberando as crianças para casa. No turno da tarde, a mesma situação, porque não tem alimentação para as crianças. E a gente sabe que os nossos índices aqui são terríveis, né? O IDEB é o penúltimo do estado, o IDH um dos últimos também. A gente que anda no dia a dia, a gente encontra com as famílias, eles relatam que pelo desemprego, pela falta de renda familiar, muitas crianças estão passando fome. E a única maneira dessa criança se alimentar é indo para a escola, onde faz ali aquelas 2 refeições, um lanche e depois a merenda quente. Então, diante de tudo isso, a gente voltou lá. Eu tentei falar ontem com a promotora, a secretária dela me recebeu, trouxe algumas informações da tramitação dessas denúncias para a gente. Aí já agendei para a semana que vem uma ida lá para conversar pessoalmente com a promotora, que ela estava em audiência ontem, não deu para receber a gente.
mas na semana que vem nós vamos voltar lá para conversar pessoalmente. E dizer que as primeiras denúncias que nós fizemos, ela se transformou numa representação 030 de 2019, que foi juntada ao inquérito civil que já existe de 2017, em relação à falta de merenda, ônibus escolar, e que já foi oficiado à Prefeitura de Japeri para saber as providências que estão sendo adotadas. A secretária já foi chamada lá, já foi cobrado isso da secretária, mas efetivamente até hoje eles não fizeram a licitação ainda, né? A gente sabe aí, a gente ouviu aí pela cidade que essa licitação acabou tendo problema, o empresário que ganhou a licitação de alguns itens resolveu não assinar o contrato, é isso que chegou aqui aos nossos ouvidos, não é uma informação oficial, porque até as informações oficiais, os requerimentos que a gente faz nessa casa não são respondidos, mas enfim, é dizer que a gente não está aqui parado, nós estamos sensíveis, né, a esse sofrimento das crianças da nossa cidade, porque a gente sabe muito bem que a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, prevê lá um mínimo de 200 dias ano de aula, 800 horas dentro desses 200 dias, e o que a gente vê é que isso aqui não é cumprido aqui em Japeri. Quando se cumpre os 200 dias, não cumpre-se as 800 horas, porque já tem 3 meses que as crianças estão entrando 7 horas e saindo mais cedo. Entra 7, 7h30, entra 7h30 e acaba saindo 9h30. Então, já se perde aí 2 horas de aulas. Então, como que a gente vai conseguir, no final desse ano letivo, a gente atingir o que diz a lei? O que diz a lei. Então, pessoal, é dizer que a gente está aqui para dar satisfação aos pais de alunos. A gente está cobrando providências também em relação à falta de professores, que a gente sabe que desde o concurso de 2012, as 2 matérias que são português e matemática, esses 2 segmentos desse concurso foram anulados. Então, desde então está se fazendo um contrato e agora parece que o Ministério Público proibiu de fazer os contratos, porque já teve tempo de se fazer um novo concurso e não fizeram. Então, a gente está sofrendo também com a falta de professores. Ontem, uma mãe passou para mim pelo WhatsApp o boletim da filha dela, onde está lá as notas, e português e matemática está em branco. Aí, como que esse jovem que vai terminar o ensino fundamental esse ano ou o ano que vem, como que ele vai ter condições de fazer um concurso público? Se ele tiver um sonho, tiver um anseio de estudar numa escola técnica federal ou estadual, a gente sabe que é concursado, vai ter que se fazer um concurso, como que ele vai ter condições, não é só de passar, como que ele vai ter condições de passar não, de ser aprovado? Quando é que ele vai ter condições de pelo menos disputar essa vaga? A chance é 0. Então, é dizer que nós não estamos insensíveis a isso. A gente está fazendo a nossa parte. Infelizmente, a gente não pode, a Câmara de Vereadores aqui não pode obrigar o prefeito a contratar os professores, não pode obrigar o prefeito a abrir o concurso público, a gente não pode obrigar o prefeito a fazer a licitação, mas a nossa parte a gente faz, que é levar esses problemas, trazer os problemas para cá primeiro. Aí, muitas vezes a gente aqui aponta soluções viáveis para esses problemas, não é o nosso papel, mas a gente corre atrás de soluções para esses problemas também e não são resolvidos. Aí a gente tem que se pensar, por que não resolve os problemas? É incompetência? É maldade? O que é? O que está acontecendo? Aí é uma reflexão que nós temos que fazer, a população tem que fazer essa reflexão e se mobilizar, fazer igual aquelas mães fizeram ali no Celita Rodrigues essa semana, se reunir, ir para as ruas, mostrar suas insatisfações. Há pouco tempo tivemos aqui, na Câmara de Vereadores, uma manifestação aqui dentro, pelo menos não, nós aqui fomos democráticos,
recebemos todo mundo aqui, demos voz aos pais de alunos aqui nessa tribuna. Lá na prefeitura eles não conseguem ser atendidos. Os pais de alunos procuram a secretária, não são atendidos. A população, quando vai lá buscar uma informação, a gente falou disso aqui semana passada, mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouquinho da educação. Na semana retrasada teve um senhor aqui que inclusive gravou um vídeo, veio aqui e fez essa declaração, dizendo que foi a prefeitura cobrar do prefeito a construção da ponte lá no Delamar, e o prefeito olhou para ele e disse o seguinte: vocês lá não pagam impostos, vocês não pagam luz, vocês não pagam água, então a gente não vai fazer nada lá no Delamar. Essa reflexão que nós temos que fazer, a população, a sociedade tem que fazer essa reflexão. Então, mais uma vez, ratificar aqui o meu compromisso com a população de Japeri. A gente não tem compromisso com o vereador, a gente não tem compromisso com o prefeito. A gente tem compromisso com a população de Japeri, de continuar fiscalizando, continuar denunciando e não deixar nunca de trazer os problemas para cá, para essa tribuna, que aqui é o local, aqui é o parlamento, é onde tem que se fazer essas discussões. Ratificar aqui o nosso compromisso com a população em relação a isso. Tenham todos um bom dia, muito obrigado. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos, com direito à parte. Com a palavra o vereador Guilherme da Padaria, tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia, presidente, vereadores, público presente, muito bom dia. Eu vim a essa tribuna para dar uma satisfação, quem esteve aqui na penúltima sessão, onde foi lido a CPI, e informar que nós eu pedi que retirasse de pauta hoje, porque faltam 2 vereadores. O Ivan teve um problema lá, teve que ir ao médico, e nós temos um vereador que está internado, que é o Cláudio Saudade. Então, por isso, eu pedi para retirar a CPI hoje, mas dizer que nada mudou. A CPI está para ser apreciada e passar por esta casa, vai precisar da votação, e depois nós vamos tomar todas as providências cabíveis. Bom dia a todos. Fica franqueada a palavra dos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Não havendo mais oradores inscritos, peço ao seu secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados em primeira discussão. Projeto de resolução 003/2019, autor, mesa diretora. Assunto: altera a estrutura organizacional, extinguindo cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal de Japeri e da outras providências. Em discussão o projeto. O vereador tem 5 minutos sem direito à parte. Voltando a essa tribuna para discutir o processo de resolução 003/2019, que é de autoria da mesa diretora, na qual altera a estrutura organizacional, extinguindo cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal de Japeri e da outras providências. Senhores, esse projeto de resolução, na verdade, essa história ela deu-se início em 2014, quando o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é um órgão fiscalizador das câmaras de vereadores, das prefeituras, fez uma recomendação aqui a esta casa para haver paridade entre os cargos efetivos e os cargos comissionados. Lá em 2014, acabou não se resolvendo essa situação,
fizeram informações ao Tribunal de Contas, que posteriormente discordou dessas informações e fez outras determinações. Em 2017, montou-se uma comissão aqui, onde essa comissão deliberou e tomou algumas decisões e fez uma nova estrutura aqui da Câmara de Vereadores, onde houve diminuição de alguns cargos e enviada para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, de novo, discordou que não eram o que eles queriam, não tinha paridade naquela época, discordou disso tudo, multou o presidente, o ex-presidente desta casa por conta disso, e agora determinou que se faça a equiparação entre os cargos efetivos e os cargos comissionados. Então, quem é louco de descumprir uma determinação, principalmente do órgão que é o fiscalizador dessa casa? A gente está aqui hoje para votar esse projeto de resolução, na qual equipara os cargos em comissão com os cargos efetivos desta casa. A gente sempre foi a favor dessa equiparação, a gente nunca discutiu isso. O que a gente sempre discutiu, inclusive, tivemos que derrubar o quórum aqui, para não haver uma votação como a de hoje, uma votação arbitrária, porque foram feitas emendas a esse projeto de resolução, emendas essas que não foram respeitadas, porque o nosso regimento diz que recebendo as emendas são recebidas como de qualquer outro projeto. Tem que se remeter essas emendas às comissões para ela darem os pareceres. A procuradoria dessa casa, nem o presidente pode devolver nenhum projeto de resolução, nem para o prefeito e nem para qualquer vereador, ou muito menos devolver uma emenda para o vereador que subscreveu a emenda. O regimento é claro em relação a isso. Se tiver uma inconstitucionalidade nesse projeto se tiver uma inconstitucionalidade nessa emenda, seja ela substitutiva, seja ela aditiva, quem tem que dizer isso é a Comissão de Constituição e Justiça. Nós não estamos aqui mais, senhor presidente, na época na época do Império, onde o presidente toma decisões unilateral e diz que pode isso e não pode aquilo. Aqui é um parlamento, aqui é a casa onde o regimento tem que ser respeitado, aqui é a casa onde a coletividade tem que ser ouvida. Aqui tudo se resolve no voto, é dentro das comissões. Aqui tudo se resolve na conversa, não é na arbitrariedade. O vereador Grilo está aqui em minhas mãos, entrou com um pedido, porque não foi aceitado, não foi admitido a emenda dele, ele entrou com um recurso. O regimento interno dessa casa diz: a Câmara tem funções. Só para terminar, senhor presidente. A Câmara tem funções legislativas. Só para terminar, senhor presidente. Vossa Excelência cansou de passar do seu tempo aqui e ninguém nunca reclamou. Então, faça a sua conclusão, vereador. Mas, enfim, dizer à população de Japeri que a gente não descumpre a lei, a gente não descumpre o nosso regimento. Como me prontifiquei, vou votar a favor do projeto de resolução, mas deixo aqui toda a minha insatisfação em relação ao andamento desse projeto de resolução aqui dentro dessa casa. Deixo aqui toda a minha insatisfação. Aqui o direito do vereador de legislar foi retirado com arbitrariedade e com a anuência da Procuradoria-Geral dessa casa, que tinha o papel de orientar os vereadores, não orientar só o presidente. O papel do procurador aqui é orientar todos os vereadores, não só legislar só para o presidente. Então, o meu voto é sim na resolução, porque é uma determinação do Tribunal de Contas. Mas, mais uma vez, dizer da ilegalidade que foi a tramitação desse projeto de resolução.
Em discussão o projeto. Em votação. Gente, sete votos sim. Aprovada a resolução. Não havendo mais projetos a serem votados em primeira discussão, peço a leitura dos projetos a serem votados em segunda discussão. Não há. Não havendo mais projetos a serem votados em segunda discussão, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para terça-feira, dia 21 de maio de 2019, às 10 horas, no plenário desta Casa.